Fala pessoal, beleza? Pessoal, estou aqui para ajudá-los no plano de estudo do doutorado, volume 4, semana 3, pessoal. O tema dessa semana é industrialização brasileira. Mas antes da gente começar, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online. Ative as notificações, porque toda vez que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Além disso, pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais e já vou dizendo, o nosso Instagram está bombando. Todos os dias temos stories, quase todos os dias temos posts novos, sempre ajudando vocês, trazendo informações, divulgando quando nós teremos novas lives. Nós temos quiz semanalmente também. Eu sou o professor Galvão, pessoal, professor de Geografia. Vamos começar pelo contexto, né? Como a gente sempre começa. Pessoal, a industrialização brasileira, o PET traz para a gente a primeira fase como até 1808. Para mim não é uma fase, porque não tinha indústria, né? O que nós temos ali até 1808 é muito claro para mim, é justamente um momento onde o Brasil não tinha indústria. Nós estamos falando do Brasil colônia, né? O Brasil ele era completamente dependente de Portugal. Portugal que delimitava o que acontecia no Brasil neste momento. Então, Portugal jamais quereria ou jamais iria permitir que o Brasil se industrializasse naquele momento, porque o objetivo principal era a retirada dos produtos agrícolas, até alguns manufaturados e produtos primários de forma geral do país, beleza? A partir ali do século XIX já, principalmente após o Brasil se tornar independente, pessoal, a gente começa a perceber, sim, alguns focos de indústrias no Brasil, antes de 1929, com a crise do café, consequência da crise que era da Bolsa de Nova York, pessoal. Por quê? Nós tínhamos pequenas indústrias no território brasileiro, voltadas principalmente ao ramo alimentício, muito importante ressaltar isso, mas existiam focos. Algumas indústrias eram criadas por alguns fazendeiros que queriam apenas diversificar o capital de investimento. Outras indústrias se encontravam na região sul, região onde nós tínhamos colonização de italianos e alemães muito forte, populações que conheciam o sistema produtivo industrial. Então, pessoal, importante, a indústria brasileira era obsoleta. Normalmente ela surgia a partir da compra de maquinário ultrapassado de indústrias europeias também. Beleza? E nós temos um ícone na industrialização brasileira que, de fato, ele tentou, pessoal, que foi Barão de Mauá. Barão de Mauá era um grande investidor em infraestrutura. Investiu, por exemplo, na construção de várias ferrovias. Ele tentou, inclusive, introduzir a indústria no Brasil. Mas ele, na realidade, pessoal, ele foi boicotado em vários momentos. Inclusive, tem um filme muito legal chamado Mauá, Imperador e o Rei. Muito bacana, que fala um pouco sobre a história do Barão de Mauá e como ele estava à frente do seu tempo neste momento. E claro, pessoal, a gente tem que entender também que a elite rural do Brasil não queria que o Brasil se industrializasse. Quando a gente pega ali na década de 1860, nos Estados Unidos, nós temos a guerra de secessão, né? Que é a guerra civil estadunidense entre o norte industrializado, a elite do norte industrializada, vamos dizer assim, e o sul rural. O sul perde, né, essa guerra e o norte vira o grande, não só mais o poder econômico, mas também o poder político a respeito do país, pessoal. Então, era de fato algo que poderia acontecer no Brasil se o Brasil industrializasse também. O Brasil poderia ter se desenvolvido se tivesse industrializado ali nos anos de 1800, pessoal. Beleza? Vamos falar agora a partir de 1929, basicamente, 1930, os governos Vargas, pessoal. Getúlio Vargas, ele pega o Brasil um momento de crise do café, um momento propício para a industrialização brasileira. Duas formas de indústria. A indústria que surge a partir do capital estatal, ou seja, o governo brasileiro investe nas indústrias de base. Vargas, por exemplo, cria a CSN, a Companhia Vale do Rio Doce, a atual Vale, a Petrobras, entre outras tantas, pessoal. Ou seja, porque para um país se industrializar de forma satisfatória, é necessário ter uma indústria de base forte, para dar o suporte a outros ramos industriais. Beleza? E nós temos também a chamada substituição de importações. O que seria substituição de importações? São as indústrias que surgem justamente
que os fazendeiros eles não têm mais onde investir. O café não dá mais dinheiro. Eles precisam investir algo. Eles investem agora em indústria. Mas o que nós vamos investir? Pô, vamos investir no que a população compra. Ou seja, os produtos importados. Então começa, se insere no Brasil uma indústria de bens de consumo, pessoal. Como calçados, roupas. E eles são beneficiados por um momento muito específico, que é a Segunda Guerra Mundial. Onde os países europeus passam a ter grandes dificuldades de abastecer o mercado brasileiro, por exemplo. O que possibilita a existência e criação da indústria privada nacional. Beleza? Então, e por que São Paulo se consagra desde esse período como uma grande área industrial brasileira? Porque é lá que estava o capital, e lá que estava a infraestrutura e principalmente a mão de obra. Beleza? Era o grande polo cafeicultor brasileiro e se torna então um grande polo industrial. Beleza? Já quando nós pensamos em JK, pessoal, além, é importante dizer que o JK também continua o investimento nas estatais, ele vê isso como algo importante, mas ele abre o mercado brasileiro para a entrada de indústrias estrangeiras, as famosas multinacionais. Só que as indústrias nacionais, principalmente a indústria automobilística nacional, não estava preparada para a competição externa. Isso faz, pessoal, com que várias empresas brasileiras quebrem devido à falta de competitividade. Beleza? Então, pessoal, Vargas, ele vê que é extremamente importante a inserção e a expansão da indústria automobilística no Brasil. Porque quando nós falamos da indústria automobilística, ela não vem sozinha. Ela necessita de toda uma cadeia produtiva para que ela funcione. Então era a partir dessa grande cadeia produtiva que ele sabia, quanto mais indústria automobilística, maior será nosso parque industrial. Por isso surge o rodoviarismo no Brasil. Investimento pesado na construção de rodovias. Então nós temos um agravamento, pessoal, da concentração industrial brasileira, principalmente no estado de São Paulo, e nós ficamos extremamente dependentes do capital estrangeiro, principalmente para as indústrias de maior tecnologia. Nós não conseguimos desenvolver nossa tecnologia. Quando nós tínhamos a possibilidade de desenvolver, nós não tínhamos capacidade de competir. Então acaba quebrando, ficamos completamente dependentes da indústria estrangeira. É só você ver, me fala um celular brasileiro, se eu não me engano tem Alcatel. Acho que a Alcatel, tenho minhas dúvidas, é brasileiro. Mas quando você fala com uma pessoa que tem um Alcatel, você fica até com vergonha às vezes, né? Porque é um celular assim, que ele não consegue competir de igual para igual com as demais marcas estrangeiras. Samsung, Apple, Xiaomi, LG e as tantas outras, Asus, que existem, beleza? Então, pessoal, vamos começar com a atividade número 1. 1. Descreva sobre as características da industrialização brasileira citadas abaixo. Ah, pessoal, depois só se o microfone continuar ruim, porque nos últimos vídeos estavam ruim, vocês me falem. O que acontece? O programa que nós utilizamos para gravar aqui as aulas, a questão do áudio dele, ele é muito delicado. É um áudio muito apurado dentro do programa. Aí eu percebi que meu áudio agora melhorou um pouco, ou já está completamente normal, porque eu parei de deixar o ventilador ligado. Sim, eu estou passando calor, mas o barulho minúsculo que o ventilador fazia atrapalhava aqui no áudio. E eu gravava aulas em outros locais e não tinha esse problema. O áudio saía perfeito. Então, depois vocês me falem se o áudio está ok, beleza? Aqui, o áudio está grave. Não, minha voz é grave mesmo, sabe? Minha voz ela já é assim, então é perfeito vai ficar, porque é defeito de fábrica. Pessoal, então vamos lá. Indústria tardia. Indústria tardia, o Brasil é considerado um país que se industrializou de forma tardiamente. Por quê? Porque se industrializou quase 2 séculos depois do Reino Unido, por exemplo. O Reino Unido, ali, primeira Revolução Industrial, 1750, 1760. A industrialização efetiva do Brasil, 1930, vamos colocar ali. Beleza? Então, esses países que se industrializam apenas no século XX, como é o caso do Brasil, nós falamos que eles possuem uma industrialização tardia. Pessoal, substituição de importações. Você passa a produzir aquilo que você importa, né? É interessante a gente pensar no Brasil, porque a Segunda Guerra Mundial dá um empurrãozinho e fala: vai, meu filho, agora é a hora de você
produzir esse tipo de produto. Industrialização concentrada, pessoal. Pessoal, industrialização concentrada, grande concentração de indústrias no início, vamos colocar no século XX, nas regiões sudeste, mas principalmente no estado de São Paulo. Por quê? Era lá que estava a infraestrutura, era lá que estava a mão de obra e o capital para investimento. Beleza? Industrialização dependente é a grande dependência que nós temos do capital externo, né? Principalmente das indústrias de maior grau de tecnologia. Isso não é feitiçaria, é tecnologia. Não é da época de vocês, né, gente? Isso não é da época da feiticeira. Na época que o Luciano Huck, o programa dele, nem era Caldeirão do Huck. Eu acho que era O Positivo, na Band. Acho que era na Band mesmo. E junto com o Luciano Huck, quem eram os outros dois que eram muito fortes com o Luciano Huck dentro do programa, era o Marcos Chiesa e o Bola. E o Emílio, no caso, o Marcos Chiesa, que é o Bola, e o Emílio Zurita, que eram do Pânico, vocês lembram? Então, eles são assim com o Luciano Huck. Aqui também é TV Fama, viu? Veja! Pessoal, atividades 2 e 3. A maior parte do capital aplicado na indústria brasileira, a partir de 1930, teve origem nos lucros obtidos na exportação de qual produto? Do coffee. Então, pessoal, eu sou um cara bilíngue. Então, tem hora que eu falo palavras em inglês, alemão, francês, italiano, japonês, mandarim, tupi-guarani, todas as línguas que você pode imaginar, e eu não percebo, tá bom? Então vocês me desculpem. Então é o café, beleza? E como era empregado esse capital, pessoal? A gente tem que entender que justamente o café produziu infraestrutura, a mão de obra, que possibilitou justamente existir o quê? A indústria na região. Eu achei tão um pouco confusa essa questão, mas como era empregado esse capital? Então eu penso o seguinte, que ela está perguntando, o capital no início da industrialização, beleza? Que é justamente das indústrias as chamadas substituição de importações, beleza? É o que eu falei, é o que ficou parecido para mim, porque é a maior parte do capital aplicado na industrialização. Então, como ele foi empregado, né? Então, foi a partir das indústrias de substituição de importações, beleza? Question 3. Quais as características socioeconômicas do Brasil no período de 1500 a 1880? O Brasil era uma colônia, pessoal. Por ser um país que era uma colônia, dependia de Portugal para a possibilidade dele se industrializar. Portugal não queria que o Brasil se industrializasse. O Brasil ia ganhar muita força. Se o Brasil ganhasse muita força, a chance de perder essa colônia era muito grande. Outra questão, uma elite rural que não tinha interesse nenhum do Brasil também se industrializar. Beleza? Question 4. Explica o que foi o plano de metas implantados pelo governo Juscelino Filho. Vocês já ouviram, pessoal, o caso do lambizame? Quando vocês tiverem um tempinho vago aí, procurem no YouTube o caso do lambizame. É engraçado. Fala do. Aí tem o burro, o jumentinho, sei lá, Juscelino. E quais os seus impactos na industrialização e na economia brasileira? Pessoal, o plano de metas tinha o seguinte slogan, né? 50 anos em 5, ou seja, JK queria desenvolver o Brasil de forma muito intensa. De fato, ele consegue. Faz com que a economia cresça ali. Quando você pega final de 50, 60, 70, a economia brasileira voa mesmo. Grande ajuda justamente disso, desses investimentos maciços que JK faz, infraestrutura também, tentativa até mesmo de integração territorial nacional, mas a conta chegou. Quando você pega o final da década de 70, década de 80, parte da década de 90, o Brasil está numa forte crise. Inflação alta, crescimento baixo, desemprego, desigualdade social, justamente devido ao seu forte endividamento que bagunça a economia brasileira. Beleza? E questão número 5, para finalizar, a desconcentração industrial verificada no Brasil, ou seja, as indústrias estão preferindo se fixar em outros locais. Pessoal, indústria prefere fixar em outro local porque fica mais barato. Porque a indústria visa o lucro. Ah, não é porque o lugar é mais bonito, não. É porque vai ficar mais barato.
na última década decorre, entre outros fatores, da letra A, ação do Estado por meio de incentivos fiscais. Opa, diminuição dos impostos, faz todo sentido. Se você conhece alguém aí que é comerciante, sabe que a quantidade de impostos que o sujeito paga é muito grande. E políticas de desenvolvimento regional. Verdade. A região Nordeste hoje é uma grande atrativa, pessoal, de indústrias. Eu sei que a região Sudeste e Sul atualmente perdeu um grande quantitativo de indústrias para o Nordeste devido a essa questão da inserção do Estado incentivando a partir da isenção de impostos. Exemplo da Zona Franca de Manaus. Então, pessoal, corretíssimo resposta. Letra A de amor. Não é nem a B de baixinho, nem C de coração. A D, eu não lembro o que. A de amor, B de baixinho, C de coração. D de, só penso doidinho, mas não deve ser doidinho, né? Pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, inquietação, fique à vontade de colocar no comentário. Se gostou, o elogio sempre é bem-vindo também. Ah, sugestões? Comentário aí, beleza? Se gostou do vídeo, deixe seu like e até a próxima. Valeu!